aí, gente, beleza? Beleza. Bom, eu estou aqui mais uma vez com meu esposo. Ele tava um pouquinho sumidinho, né? Que a gente tá bastante atarefado, ele tá estudando e tal, mas ele veio aqui hoje pra gente gravar um vídeo sobre dicas para recém-casados, tá? Nós temos algumas dicas aí pra vocês. Eu não vou enumerar as dicas porque senão a gente acaba se perdendo. A gente vai falando e batendo um papo aí, tá bom? Olha, uma dica que eu tenho principalmente pra mulher que é recém-casada é tentar se organizar em relação aos afazeres e a sua vida pessoal. Porque assim, é um pouco complicado quando a gente tá solteira, a gente tem a nossa vida, então a gente tem um tempo pra fazer as coisas que a gente quer e tal. Depois de casada, a gente tem que se organizar em relação à casa, roupa, comida e tudo mais. Então tente se organizar. Se você puder fazer se você for um pouco desorganizada, se você quiser fazer um planejamento aí do seu dia, o que você vai fazer em determinado dia da semana. Por exemplo, eu costumo limpar a casa na segunda-feira, porque eu trabalho terça, quinta e sexta, e na quarta-feira eu tô o dia inteiro estudando, então não dá. Então assim, tenta se organizar em relação aos seus afazeres. Gente, é isso aí. Tenta se organizar porque no início ela não era nada organizada. Para, amor! Tá aprendendo comigo. Ai, tá aprendendo Jesus. um pouquinho comigo. Acabando com a minha vida. Entendeu? Ela tá dando a dica aí porque agora ela tá aprendendo um pouquinho a se organizar. Não, sinceramente, era isso mesmo. Eu tenho que confessar, eu era bem desorganizada. Uma dica aí pros homens. Ajude suas esposas. Ajude a lavar a roupa, ajude a cozinhar, lavar banheiro, limpar uma casa, isso aí não é vergonha, né? E eu faço isso e não vejo dificuldade, porque eu já fazia quando eu morava com meus pais, fui bem criado. Isso aí, graças a Deus. E aí minha sogra e meu sogro, né? Assim, eu acho legal frisar a questão da criação, como ele falou. A criação é muito importante. Se você é pai e mãe aí, tá vendo o vídeo, você tem filhos, não só eduque a mulher para ser uma boa dona de casa, eduque seu filho também para ser um bom marido. Porque assim, ele tava falando a questão de ajudar, mas eu acho até mais mais adequada a palavra realmente botar a mão na massa e fazer. Porque como um pastor, né, eu já ouvi um pastor falando e eu concordo muito. A casa é dos dois, a comida é pros dois, a roupa é dos dois, então não tem porquê o homem ajudar somente, né? O homem tem realmente, como ele falou, botar a mão na massa e fazer mesmo. Quando ele tá trabalhando mais, estudando mais e eu tenho mais tempo em casa, eu faço, mas no final de semana, quando ele tá em casa, ele também faz bastante, graças a Deus, a gente tá conseguindo organizar isso. Outra dica que eu ia falar, e eu acho que você vai concordar comigo, amor, da gente prestar bastante atenção em relação a pequenas briguinhas no casamento. No início, é um período de adaptação. A gente estava conversando um pouquinho antes do vídeo começar, e ele estava dizendo que ele não sentiu muita diferença nesse período de adaptação. Mas se você tem uma criação muito diferente da sua esposa ou do seu esposo, você talvez vai sentir um pouco de dificuldade no início. Talvez, por exemplo, um homem que não costumava arrumar a casa, ajudar a mãe em casa. Então, quando ele casa, a tendência é ele não fazer isso em casa. Então, a esposa vai ter que ter sabedoria aí pra, né, pedir pra ele ajudar e aos pouquinhos também não bater tanto de frente. E essa questão das briguinhas, das pequenas coisas, não vale a pena brigar por bobeira, porque isso acaba minando o relacionamento e vai indo, quando você vê uma coisa que era desse tamanho, fica desse tamanho. Sempre converse, não deixa os problemas acumularem. Se você tiver alguma coisa que você precisa conversar, conversa, entendeu? Não guarda, porque você vai ficar magoado, vai acabar jogando na cara depois e isso aí torna-se um problema muito grande, tá? A Bíblia fala que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Isso aí. É muito importante. Tem que, antes de dormir, tem que resolver, porque no outro dia se torna mais complicado. Também acho de extrema importância a responsabilidade, porque quando a gente casa, a gente fica
se torna mais, tem que ser mais responsável, porque agora você vai estar administrando um lar, né? Isso aí. E se torna um pouco mais difícil, porque antes muitas das vezes não ajudava em muita coisa, agora é mais você e sua esposa. Então tem que ter muita responsabilidade, saber administrar bem a vida de vocês em tudo. Então, assim, tem que, como ele falou, administra o dinheiro bem, veja bem aonde vocês estão gastando. Outra dica importante que eu aprendi muito com ele também é essa questão, assim, olhar pra ver se aquilo é realmente necessário, entendeu? Importante. Isso aí. Por exemplo, assim, você quer comprar alguma coisa, só que agora você tá casado, você não pode mais ter a divisão do dinheiro. Não é meu dinheiro, seu dinheiro. É tudo uma coisa só, vocês vão, né? Pelo menos assim a gente faz e a gente tá dando dica. A gente pega o nosso dinheiro, né? No caso, é o que eu recebi, o que ele recebeu. A gente tem acesso à conta um do outro. E aí, qual é o montante? É tanto. O que nós vamos fazer com o dinheiro? Vamos pagar as contas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dá pra sair? Não dá? Né? Aquela questão assim, de eu querer comprar alguma coisa. Quando eu era solteira, não dava. Eu comprava, né? O que eu queria e gastava muito, muito. Pense numa pessoa gastona. Se planejem, tá? Uma outra dica, se planeje bem. Tem muita gente que quando casa, por exemplo, assim, várias pessoas, principalmente as minhas alunas, e aí, professora, quando vai ter filho? E aí, professora, quando você vai ter filho? Não é assim. Ele começou a faculdade dele agora, né? É isso aí. Então, assim, a gente tem que pensar, planejar, se estruturar. Vamos querer ter? Sim. Mas a gente vai ter que pensar primeiro, vamos esperar ele terminar, porque são muitos gastos. Um filho não é uma coisa assim, né? Que... É muito dinheiro, gente. Fralda, olha, vou te falar. Fralda é um troço caro. Fralda é um trocinho caro. Leite também tá caro. Leite tá caro. Se o bichinho tiver, tadinho, uma restrição aí de não poder beber um leite normal, então aí tem que ser um leite que é mais caro. Só Jesus. É muito importante a questão de planejar, né? Planejamento em busca do seu objetivo. Primeiro, nós temos que ter um objetivo em comum, né? E depois temos que planejar e ver se dá pra fazer, se não dá. Tudo questão de planejamento, né? Outra dica importante: não gaste mais do que o seu salário. Ótimo, gente. Ele tá fazendo administração, ele tinha que falar isso, né? Não gaste mais do que você ganha. Exatamente. É uma dica muito importante. Tem mulher gastona. Tem homem gastão também. Entendeu? E eu acho importante saber controlar ali o seu dinheiro ali nessa questão. Porque todo mundo fala e a gente vê em vídeos e comentários que quando o financeiro vai muito ruim, o casal começa a entrar em crise, vem dificuldade. Então se controle. Aprenda a dizer não pra você mesmo. Aprenda essa fase que você for na faculdade. Aprenda a dizer não, isso é muito importante. Com certeza, eu acho assim, essa questão do entrosamento do casal é muito importante, né? Porque se eu estiver querendo gastar o meu dinheiro com as minhas coisas e você gastar com as suas coisas, o que vai acontecer? Um vai puxar pra lá, outro vai puxar pra cá, não vai chegar em lugar nenhum. Essa questão do foco, do objetivo pra chegar, né, no fim ali em comum, não vai ter. Então vocês vão acabar que vocês não vão conseguir juntar dinheiro. Por exemplo, vamos juntar dinheiro pra comprar um carro. Por exemplo, a gente não tem carro ainda, vamos juntar dinheiro pra comprar um carro. Então a gente tem um objetivo. Então, não, amor, vamos segurar aqui, vamos segurar ali. É claro, dar uma saída de vez em quando, né, pra não cair na rotina. Mas tem que segurar a onda. Pra terminar, eu queria falar uma coisa. Assim, talvez o vídeo fique um pouco grande, mas eu acho importante isso. É a questão da confiança, entendeu? Então você precisa respeitar, você precisa ter confiança. Por exemplo, se determinada coisa traz uma situação desconfortável, de ciúme, sei lá, às vezes na sua esposa, senta, conversa, tenta não fazer aquilo. Meu pai sempre conta que quando ele era solteiro, ele gostava muito de jogar futebol. Saía pra jogar futebol todo domingo. E quando ele casou, minha mãe não gostava que ele fosse pro campo, porque os rapazes que eram solteiros começavam a botar pilha, e as meninas ficavam na beira do campo gritando, aquela coisa toda. E ela tava em casa, enfim. Ele deixou de jogar o futebol dele, porque ele sabia que ela não gostava. Então, no relacionamento, é você abrir mão também, né, amor? É isso aí. Tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, assim, se eu gosto de determinada coisa, eu sei que isso deixa ele chateado, vamos conversar, vamos tentar, né? É um jogo de abrir mão mesmo. Os dois têm que ceder, não tem pra onde fugir.
Então, o que que acontece? A gente casou há pouco tempo, né? As dicas que a gente tá dando pra vocês, por que que a gente tá dando dica pra recém-casado? Porque a gente é recém-casado. Então, aquilo que a gente tá passando, a gente tá dando dica, entendeu? A gente tem muita coisa pra falar, gente, sobre essa questão aí de vida de casado. Mas a gente vai resumir um pouquinho, senão o vídeo vai ficar muito grande. Beleza, vai cansar. Não, minha beleza vai cansar, você é ótimo. Beleza vai Tá cansar. destruindo. Amor, você tem que fazer uma gambiarra nova pra mim. Eu não gosto de gambiarra não, sabe que eu não gosto? Então compra uma... Tem que ser do bom do melhor. Ah, então compra pra mim. Então você vai comprar pra mim? Eu não sei nem onde vende. Então, na internet a gente faz tudo, querida. Na internet a gente arruma tudo. Já tá gravando? Tá gravando, mas aí depois eu edito. Tá?